E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Tyrus, do canal Tyrus Animations, e hoje a gente vai mergulhar em fundo umas franquias mais misteriosas e complexas e ao mesmo tempo incríveis do mundo dos jogos, Touhou Project. Mas calma, antes que você pense que Touhou é só um jogo de tiro com garotas mágicas, deixa eu te contar. Touhou tem uma das lores mais profundas e antigas dos games japoneses, com dezenas de personagens, mitologias e acontecimentos que se conectam de formas bem sutis. Então prepara um café e senta aí e bora entender toda a história de Touhou Project em ordem cronológica, desde o início da criação de Gensokyo até os eventos mais recentes. Então, simbora. Tudo começa lá nos anos 90, com os jogos originais sendo criados por um único cara, Zoom, o criador, compositor e programador de Touhou. Ele desenvolveu os primeiros jogos sozinho para o PC 98, uma linha de computadores japonesa. O primeiro jogo da franquia, Touhou The Hardly Responsible to Praise, de 1996, apresenta Reimo Hakurei, a sacerdotisa do Templo Hakurei. Ela é guardiã do limite entre o mundo humano e o mundo espiritual, um local chamado Gensokyo, que futuramente se tornará o cenário principal de toda a série. Nessa época, os jogos ainda tinham uma pegada mais simples e experimental, que já mostrava o conceito de extermínio de yokais, criaturas sobrenaturais, e manipulação da realidade espiritual. Depois vem Touhou 2, Story of Western Wonderland, onde Reimo conhece Marisa Kirisame, que se tornaria uma das protagonistas fixas da série. Segue ainda Touhou 3, Phantasmagoria of Dream Dream, Touhou 4, Lotus Land Story e Touhou 5, Mystic Square, que expandem o universo e mostram que Gensokyo é um local onde a fronteira entre os humanos e o sobrenatural está desmoronando. Esses 5 jogos formaram a base do que mais tarde seria conhecido como a Era PC 98, uma espécie de pré-Gensokyo moderno, né? E dando um pequeno resumo dos 5 jogos, eles possuem uma história simples ainda, não uma história complexa que a gente tem nos dias atuais, né? Como, por exemplo, os jogos que eu vou estar falando mais pra frente no vídeo, né? Mas esse é o resumo dos primeiros 5 jogos, eles não têm muita conexão com os jogos atuais, já que o Zoom resolveu reiniciar, né, tudo na era Windows. Então, falando na era Windows, só vamos logo para o renascimento do jogo, que é a era Windows. Após anos de silêncio, Zoom reiniciou a série no Windows com Touhou 6, Embodiment of Scarlet Devil, em 2002. Se jogou o verdadeiro início da cronologia moderna de Touhou. Aqui, um estranho nevoeiro vermelho cobre Gensokyo. Reimo e Marisa investigam e descobrem que a responsável é Remedy Scarlet, uma vampira poderosa que vive em uma mansão junto com a sua irmã Flander. Esse incidente marca o início dos incidentes de Gensokyo, que passam a ser o foco de todos os jogos seguintes, eventos misteriosos que alteram o equilíbrio do mundo e que as heroínas precisam resolver. E realmente, em cada jogo é um incidente diferente, que vai dando mais contexto e mais história pro jogo. E só para dar um aviso, a história ela é muito complexa, então o roteiro aqui eu tive que escrever ele todo mastigado, porque ia demorar muito caso a gente tentasse entender por completo a história. Mas quem sabe, né, eu faço um vídeo mais detalhado explicando a história completa e tentando entender toda essa história complexa que tem por trás da franquia. Né, logo em seguida temos Touhou 7, Perfect Cherry Blossom, onde o inverno parece acabar nunca, e a causa está ligada ao espírito de Yuko Sayuki e a fronteira entre a vida e a morte, né? E depois vem Touhou 8, Impressionable Night, um dos jogos mais importantes entre todos da linha, né, da linha cronológica, onde a lua foi substituída por uma lua falsa. Reimo e Marisa precisam impedir o incidente antes que o tempo pare eternamente. Esses eventos mostram que Gensokyo é um mundo isolado ao nosso, protegido por uma barreira chamada Great Hakurei Barrier, criada para separar o sobrenatural da humanidade moderna. Então, dando um pequeno resumo, basicamente no nosso mundo existe uma barreira que a gente não consegue passar, mas que fica muito isolado do nosso mundo. Então, tecnicamente, nós seres humanos não conseguimos chegar lá, já que essa barreira fica isolada do nosso mundo, né? E provavelmente na história do jogo poucos humanos de fora devem ter conseguido entrar dentro de Gensokyo. Agora vamos para a parte 3, né? Que agora o caos vai estar se espalhando, porque a gente vai de Touhou 9 até Touhou 13, que vai estar dando muito mais contexto para a história se vocês forem parar para pensar. Com o tempo, os incidentes ficam cada vez mais complexos.
Em Torro 9, Phantasmagoria Flowerville, as flores crescem fora de época. Por exemplo, as flores acabam... mas o modo que eu uso para falar é muito mais fácil. Em que todas as flores acabam florescendo nas 4 estações do ano ao mesmo tempo, revelando o desequilíbrio do ciclo natural da vida e da morte. E agora vamos para Torro 10, em que acaba introduzindo novos deuses e religiões em Gensok, como Saneko Ichiwa, Kanoko Yasaka e Suwako Moria, mostrando que até os deuses buscam fé no mundo que os esqueceu. Já Torro 11, Subterrâneo Animism, leva a ação para o submundo de Reimo. Marisa enfrenta entidades como Tsuheyuji, uma ave que controla o poder do sol. Em Torro 12, Indefinite Fantastic Object, ou UFO, para quem quiser a abreviação, uma nave misteriosa aparece. O enredo começa a ligar temas de reencarnação e ascensão espiritual. E depois vem Torro 13, Tenji Zeris, que traz de volta o tema da vida após a morte, que apresenta Toyo Satomi Minomiko, uma figura inspirada em um antigo príncipe japonês renascido como um santo espiritual. Cada novo incidente começa a revelar o quanto o equilíbrio de Gensok está enfraquecendo e que o isolamento talvez não dure para sempre. Então, todos os jogos acabam seguindo essa mesma linha. Mas agora, indo pro 14º jogo, a gente vai ter que dar uma adição que é Torro 14.3, já que acaba dando continuidade pro 14º jogo. Porque se eu não tivesse colocado o jogo, se eu não tivesse colocado o jogo aqui no vídeo, provavelmente a história ia ficar um pouco cortada por conta disso. Então, resolvi adicionar para ficar mais fácil, também pro roteiro ficar bem grande, porque eu demorei um pouquinho, tanto que minha mão tá doendo por conta de eu ter escrevido o roteiro. Agora a gente vai estar indo pro limite do caos. Em Torro 14, Double Dream Character, as armas e objetos ganham vontade própria e se rebelam contra os seus donos. E aqui que surge Seija Kijin, uma Anomanojaku, eu espero que eu tenha falado certo. Tipo um espírito rebelde que quer inverter toda a ordem de Gensok. E a história dela continua em Torro 14.13, Impossible Spell Card, onde Seija é caçada por todo mundo após tentar usar cartas de feitiços proibidas. Ela representa o caos puro, uma entidade que desafia as regras de equilíbrio impostas por Reimo e pelos deuses. Esse jogo é essencial porque mostra as consequências de quebrar as leis mágicas de Gensok e marca o início de uma nova era, onde até as fronteiras do impossível começam a ruir. E agora vamos aqui para a parte 5, que já estamos chegando na reta final do vídeo, Mas para o vídeo não ficar muito curto, eu vou estar dando a minha opinião sobre a história de cada jogo que eu estou falando aqui no vídeo. E nos jogos seguintes, o mundo de Gensok enfrenta novos desafios, desde invasões lunares e até deuses que manipulam a sorte e a miséria. Então, Torro 15, Legacy of Lunatic Kingdom, mostra uma batalha contra forças lunares que veem os humanos como impuros. Obviamente uma referência, eu acho, aos soberanos de Ben 10, que são uma raça que se acha superior e exterminam quem não fosse puro. Em Torro 6, Hidden Star em Four Seasons traz uma distorção de estações. Em Torro 17, Will Beast in Exet Creator mergulha nas profundezas do instinto animal e das almas presas no inferno. E por fim, Torro 18, um Connected Martyrs, gira em torno do poder do dinheiro e do desejo, uma crítica à ganância, mostrando que até em Gensok a cobiça pode mudar tudo. Bom, chegamos à conclusão do vídeo. Chegamos à conclusão do nosso grande vídeo, inclusive um dos melhores que eu vou estar postando nesse canal, pelo menos eu acho. E assim a história de Toll Project continua. Mesmo depois de tantos incidentes, o equilíbrio de Gensok se segue se sustentando graças a Reimo, mas todos os personagens que lutam para manter esse mundo de fantasia existindo. Mas no fundo, Torro não é sobre batalhas e feitiços impossíveis, é sobre equilíbrio, fé e convivência entre o mundo espiritual e humano. Então se você achava que Torro era um bullet hell cheio de luzinhas, agora você sabe que por trás disso tudo existe um universo inteiro, criado e mantido por uma única mente, Zoom. E aí, curtiu conhecer a história completa de Toll Project? Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual personagem do jogo você quer ver explicado no próximo vídeo. Valeu por assistir e até a próxima. Opa, bom, eu vim aqui dar as considerações finais aqui do vídeo, mesmo que o primeiro áudio tenha ficado muito curto, mas eu espero que vocês tenham entendido bastante a história do jogo, eu tentei dar o meu máximo para estar explicando, como que funciona a história dos jogos de Torro e tal,
né? Então eu vou estar dando aqui a minha humilde opinião sobre os jogos, embora eu não tenha chegado a jogar nenhum, né? A minha opinião é que os jogos são bons, eles explicam uma história muito bem contada, né? Se não fosse pelo Zoom, obviamente Torro não teria existido, né? Que foi o mesmo caso de Dragon Ball, porque sem Akira Toriyama não iria ter como Naruto, One Piece ou qualquer outro mangá famoso existisse, né? Que são casos bem parecidos. Que muita gente fica imaginando como que seria um crossover de Dragon Ball com Toho Project. Mas não se preocupem, meus queridos fãs, o pai aqui tá fazendo uma animação crossover entre esses dois universos, que vai demorar um pouquinho pra sair. Então aguardem até o dia 31 desse mês, que às 7 da noite eu vou estar lançando a primeira parte dessa animação crossover, que eu não vou estar dando muito spoiler sobre, mas vão ser duas lutas que vão estar divididas em duas animações diferentes, né? Duas animações paralelas, mas que vão estar dando uma continuidade importante às animações do meu canal, né? Mesmo que o canal tenha ficado parado por um bom tempo, né? E também eu queria agradecer muito aos 200 inscritos. Sério, gente, muito obrigado. Eu agradeço do fundo do meu coração por a gente ter alcançado essa tão maravilhosa meta. Então, agora sim, eu vou estar vazando e falou!